Boa tarde, senhores diretores, doutor Ricardo, doutor Elvio, doutor Ricardo remotamente, o doutor Elvio aqui presente. Também cumprimento o procurador-geral, doutor Raul Lisboa, o secretário-geral, Daniel Dana, e também a todos que nos acompanham na 5ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL. Temos o quórum de 3 diretores, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 5ª reunião pública extraordinária da diretoria do ano de 2023. Espero que seja a última, de fato. Sendo assim, eu solicito ao secretário-geral que enuncie o único processo da pauta desta reunião pública extraordinária. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, todos que nos assistem presencialmente, também pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta dessa 5ª reunião pública extraordinária de diretoria foi publicada no dia de hoje, contendo apenas um único item. E podemos passar já para... por favor. É o processo 48.500.00.7768.2022.13. Análise da relação de bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados nos termos da Resolução Normativa número 1027 de 2022 das usinas do Complexo Henry Borden, Porto Góis e Rasgão, sob responsabilidade da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, SA-AEMAI. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. A medida provisória número 579, de 11 de setembro de 2012, posteriormente convertida na Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, dispôs sobre a prorrogação das concessões de geração, estabelecendo que os investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados seriam indenizados ou remunerados via tarifa. Complementarmente, o artigo 2º do Decreto 7850, de 30 de novembro de 2012, estabeleceu que os empreendimentos de geração deveriam enviar informações necessárias ao cálculo da parcela de investimentos vinculados a bens reversíveis à ANEEL até 31 de dezembro de 2013. O mesmo artigo estabeleceu que a ANEEL iria fiscalizar os valores, cabendo ao poder concedente decidir pela indenização ou pelo reconhecimento tarifário. O tema foi regulamentado na Resolução Normativa número 596, de 19 de dezembro de 2013, a qual estabeleceu critérios e procedimentos para cálculo da parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, de aproveitamentos hidrelétricos, de que trata o artigo 2º do Decreto 7850, de 2012, antes citado. O regulamento foi aperfeiçoado com a Resolução número 942, de 13 de julho de 2021, e consolidado na Resolução 1027, de 19 de julho de 2022. Em 4 de julho, ou melhor, em julho de 2022, a AEMAI apresentou o laudo de avaliação de seus ativos, com data base em 31 de dezembro de 2012, em atenção à Resolução 942 citada. Em fevereiro de 2023, em resposta à solicitação da SFF, a AEMAI apresentou informações complementares. Em outubro de 2023, a AEMAI apresentou nova versão do laudo de avaliação, tendo posteriormente enviado informações adicionais. A SFF e a SGM emitiram nota técnica indicando os valores relativos aos bens reversíveis das usinas do Complexo Henry Borden, Porto Góis e Rasgão, conforme apurado em fiscalização. O presente processo foi distribuído à minha relatoria na 48ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos, de 11 de dezembro de 2023. É o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor secretário-geral, o processo não foi encaminhado para a Procuradoria para análise, mas esse órgão da AGU fica à disposição para eventuais questões jurídicas que possam surgir. Bem, trata-se da valoração dos ativos reversíveis das usinas do Complexo Henry Borden, que constam também Porto Góis e Rasgão, para subsidiar a decisão do poder concedente acerca da indenização ou reconhecimento tarifário dos valores
nos termos do artigo 2º do Decreto 7850 de 2012. Os bens reversíveis são aqueles utilizados de forma exclusiva e permanente na produção de energia elétrica e considerados investimentos prudentes para a garantia da continuidade e atualização do serviço. Tais bens são constituídos por itens da infraestrutura da usina, tais como reservatórios, barragens, tomada d'água, condutos, canais, vertedouros, comportas, casa de comando, além dos equipamentos de geração, como turbinas, geradores, transformadores, serviços auxiliares e aqueles relacionados ao sistema de transmissão de interesse restrito. Por outro lado, não são considerados reversíveis os bens administrativos, tais como móveis, utensílios, veículos, terrenos, edificações, urbanizações e benfeitorias, por exemplo. Os decorrentes de obrigações especiais, tais como recebidos em doações e aqueles resultantes de alterações na configuração do sistema elétrico que tenham sido amortizados pela ANEEL nos termos da Resolução Normativa 697 de 16 de dezembro de 2015. Conforme contextualizam as áreas técnicas, os investimentos em bens reversíveis requeridos pela IMAI foram analisados à luz da Resolução 1027, também citada anteriormente, definindo o valor novo de reposição, também muito conhecido como VNR, prioritariamente com base no banco de preços referenciais, seguido pelo banco de preços da concessionária e, em última hipótese, no custo contábil fiscalizado. Considerou-se ainda a depreciação e amortização acumuladas desde a data de entrada em operação do ativo até 31 de dezembro de 2012, conforme o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Os valores informados pela IMAI foram validados em fiscalização realizada pela ANEEL, que buscou avaliar a origem e a qualidade dos dados e das informações necessárias à elaboração do laudo e a conformidade de avaliação, garantindo assim a consistência do valor de avaliação dos ativos. Para isso, foram realizados diversos testes de consistência na documentação apresentada pela concessionária, averiguando a aderência dos dados e dos cálculos às regras contábeis setoriais, conforme detalhado na nota técnica número 233, assinado pela SFF e pela SGM. O laudo, ambas as superintendências estão aqui presentes acompanhando a nossa reunião, com a presença do superintendente Alessandro e do superintendente adjunto Rodrigo Coelho. O laudo de avaliação apresentado pela EMAI apresentou os valores demonstrados na tabela a seguir para os bens reversíveis. Então, aqui é uma tabela mostrando quais os bens reversíveis registrados no laudo que foi encaminhado pela EMAI. E aí constam vários bens e todos eles com os valores que foram apresentados no laudo. Por meio da solicitação de documentos e informações, número 1, deste ano, a SFF requereu informações e dados para efetuar a fiscalização e validação do laudo, tendo a concessionária atendido tempestivamente essa solicitação da ANEEL. Após a análise de todas as informações, a SFF apresentou as seguintes conclusões. Os dados que suportam o laudo de avaliação têm origem e são rastreáveis. Não se identificou diferenças materiais na conciliação física e contábil. Não foram encontradas divergências na codificação dos ativos regulamentados pelo Manual de Contabilidade. O procedimento de validação das aquisições de materiais foi validado. Os valores relativos ao lançamento de custos com materiais e com serviço de terceiros contidos nas obras estão aderentes aos regulamentos. Quanto ao valor original contábil, também conhecido como VOC, né, mais conhecido até como VOC, a fiscalização obteve resultado distinto em relação ao primeiro laudo apresentado pela IMAI. A divergência foi apresentada à empresa, que protocolou o novo laudo, contemplando as observações da fiscalização. O procedimento de valoração aplicado aos ativos foi analisado sem a identificação de inconsistências materiais. O cálculo dos juros sobre obras em andamento atende aos normativos em vigência. A atualização monetária dos bens foi realizada de acordo com o disposto na Resolução Normativa 1027.
No procedimento de validação dos índices de atualização, a fiscalização indicou a necessidade de ajustes para contemplar as disposições da lei do Plano Real quanto à aplicação do IPCA, motivando correções e recálculo dos valores pela IMAI. A aplicação das taxas de depreciação foi validada pela fiscalização, não tendo sido identificadas inconsistências relevantes em relação ao que determina o Manual de Contabilidade. Na validação da depreciação acumulada, identificou-se a necessidade de correções que foram atendidas pela IMAI, possibilitando a validação dos procedimentos. Não foram apresentados valores referentes à conta contábil obrigações especiais. Constatou-se no laudo apresentado pela IMAI alguns tipos de unidades de cadastros que não são elegíveis como bens reversíveis, bem como aqueles que não são tratados como investimentos. Isso motivou redução dos valores do VNR, o valor novo de reposição, depreciação e valor da base de remuneração, apresentados no laudo. Conforme destacam as áreas técnicas, em todos os itens fiscalizados, a IMAI apresentou explicações a dúvidas e questionamentos da fiscalização, esclarecendo eventuais exceções. Os TUC são não elegíveis como bens reversíveis e aqueles que não são investimentos estão listados na tabela a seguir, tabela 2, que também destacam a tabela 2 e 3, na verdade, que também destacam os efeitos de suas retiradas do VNR, depreciação e valor base de remuneração. A rigor, tabela... Só confirmar aqui, tabela 2 e 3. Por favor, próximo item. Portanto, com base nas informações e cálculos validados pela fiscalização, os valores relativos aos bens reversíveis das usinas do complexo Henry Borden, Porto Góis e Rasgão estão dispostos na tabela 4 a seguir. Então, aí os valores o total dos valores, total do valor referente aos itens reversíveis, ele perfaz um valor de R$ 281.085.678,09. Desse modo, para fins de reconhecimento na presente análise da relação dos bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, nos termos da Resolução 1027, corroboro os valores apurados pela fiscalização e encaminho voto no sentido de estabelecer os valores da base de remuneração regulatória bruta de R$ 475.837.101,73 e de bens de remuneração líquida de R$ 281.085.678,09 para envio ao poder concedente para que ele adote as providências relativas ao pagamento da indenização correspondente a esses investimentos vinculados aos bens reversíveis e realizados nas usinas que que tratam este voto. Eu vou passar a leitura, então, diretor Sandoval, diretor Ricardo, a leitura do dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.007768/2022-13, voto por estabelecer para as usinas do complexo Henry Borden, Porto Góis e Rasgão os valores da base de remuneração regulatória bruta em R$ 475.837.101,73 e da base de remuneração líquida em R$ 281.085.678,09 e enviar os presentes autos ao Ministério de Minas e Energia para as providências relativas ao reconhecimento da indenização correspondente aos investimentos da IMAI vinculados aos bens reversíveis realizados nas usinas do complexo Henry Borden, Porto Góis e Rasgão. É o voto. Em discussão a matéria. Bem, diretor Elvio, eu apenas gostaria aqui de ressaltar o trabalho que foi feito pelas unidades técnicas aqui presentes e também pelo relator da matéria. Fazer aqui apenas uma breve referência ao histórico aqui do relatório, onde mostra que em julho de 22 a IMAI apresentou o laudo
e em fevereiro de 23 a ANEEL colocou seus apontamentos e ali em outubro de 23, ali 8 meses depois, a empresa apresentou a sua versão definitiva, certamente alocando e endereçando os pontos trazidos pelas unidades organizacionais da ANEEL e de forma que em dezembro, aqui 6 de dezembro, que foi a data da publicação da nota técnica, a nota técnica de número 233, é de 6 de dezembro, e aqui a gente, o diretor Elvio fez um esforço aí de pautar o assunto ainda no ano de 2023, dada a importância deste tema para o governo do Estado de São Paulo. Então, queria aqui, diretor Elvio, o diretor Ricardo também e toda a equipe da ANEEL, agradecer aí o trabalho que foi feito e mostrando aqui mais uma vez o compromisso e o comprometimento da ANEEL, dos seus diretores, das unidades técnicas, para fazer o nosso trabalho e dar completude às políticas públicas, aqui no caso uma política pública estadual do governo do Estado de São Paulo. Então, parabéns, diretor Elvio, pela instrução do processo e por solicitar a pauta extraordinária ainda no ano de 2023, para que o assunto, enfim, tenha o seu encaminhamento no âmbito do governo do Estado de São Paulo. Eu queria fazer só uma observação também em relação a esse histórico, né, e bem lembrado pelo diretor Sandoval. Poderia parecer estranho, né, que nós estejamos falando de uma indenização relativamente à medida provisória 579, que foi depois convertida na Lei 12.783, em 2012. Né, e nós estamos falando quase que 11 anos, 11 anos depois, né, porque a lei é de setembro de 2012. Mas há que se lembrar que, num primeiro momento, foi todos os concessionários de geração que aceitaram antecipar a prorrogação das concessões, que vencia em 2015, tiveram direito à indenização daquilo que não tinha sido amortizado ou estivesse totalmente depreciado. Mas a base para fazer essa indenização era o projeto básico. E nem todos os projetos básicos, especialmente os projetos básicos mais antigos, refletiam exatamente o que estava no campo. Então, por isso, a necessidade de, após uma primeira indenização daquilo que estava no projeto básico, a usina de Henry Borden, por exemplo, tem 60 anos, ou aproximadamente 60 anos. Então, quase, vai fazer 120, doutor Elvio. Não, eu estou falando que eu acho que não é tanto, mas de qualquer forma, eu acho que ela é eu ia falar que ela é da década de 60, mas, enfim, eu acho que talvez a usina lá próxima de Astolfo Dutra, a Maurício, ela deve ter mais de 120, mas eu acho que a Henry Borden não tem tanto. Mas a gente pode depois confirmar aqui a idade de Henry Borden. Que, aliás, uma bela usina, uma usina pioneira em relação à construção, inclusive, né, que é uma usina subterrânea, inclusive, né, então é uma usina que foi um marco na engenharia brasileira. Mas, de qualquer forma, aqueles ativos que foram incorporados posteriormente ou durante o período do projeto após o projeto básico, tiveram que ser analisados via laudo, né, como foi aqui o caso, e só chegou agora para a nossa análise. E é importante que tem esse complexo da IMAI, mas também temos outros empreendimentos que ainda estão em análise, que serão validados aí, ou postos em deliberação nos próximos meses. Então, era essa observação para mostrar que não tem nada de estranho aqui, né, por fato de ter passado tanto tempo, mas é porque precisou realmente uma avaliação, inclusive com a área de fiscalização. Mas eu estou vendo que o diretor Ricardo está pesquisando ali na... Ela é de 26, inaugurada em 26. Ela 26, vai fazer 100 anos. Eu estava pensando quando começou a obra, né? Porque demorou uns 20 anos. Tá bom, tá certo. Então, historicamente, já está aqui resolvido, porque o diretor Ricardo já pegou o que justifica ainda mais o projeto básico está desatualizado em relação ao que existe hoje, de fato, né? Mas era esse o comentário que eu queria fazer, diretor Sandoval, diretor Ricardo. Não. Maravilha. Então, mais uma vez aí, diretor Elvio, parabéns aí pelo comprometimento também das equipes técnicas e vou encaminhar aqui o voto para julgamento.
em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do eminente relator. Proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos diretores presentes, decidiu estabelecer para as usinas do complexo Henri Borden, Porto Góis e Rasgão os valores da base de remuneração regulatória bruta em R$ 475.837.101,73 e da base de remuneração líquida em R$ 281.85.678,09. Também decidiu essa diretoria, por unanimidade, enviar os presentes autos ao Ministério de Minas e Energia para as providências relativas ao reconhecimento da indenização correspondente aos investimentos da EMAI vinculados a bens reversíveis realizadas nas usinas do complexo Henri Borden, Porto Góis e Rasgão. Senhoras e senhores, este era o último item, o último e único item da pauta da 5ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL. E aqui, mais uma vez, para desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para todos e até a nossa retomada em reuniões públicas ordinárias, assim espero, no dia 23 de janeiro de 2024. Um forte abraço a todos. Sem querer fazer aqui nenhuma previsão, né? Mas em 2021 nós tivemos uma reunião extraordinária da diretoria no dia 30 de dezembro de 21. Foi também para resolver um caso importante. Tá bom, então. Então tá bom, gente. Um grande abraço a todos. Valeu. E a todas. Forte abraço.